E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português, tá? Aula de número 4, não é isso? Espero que vocês estejam aproveitando cada um dos vídeos que nós estamos enviando para vocês. E para a aula de hoje, né? Pegue aí o seu módulo, pegue aí o seu caderno. Hoje nós vamos ver um conteúdo na página 43, tudo bem? E aqui na página 43, o nome do conteúdo vai ser predicado e sua classificação. Professor, eu me recordo que nós já vimos algo sobre predicado, não é isso? Em uma aula anterior? Vimos sim. No início da nossa primeira unidade, nós estudamos os termos essenciais da oração. Nós vimos que os termos essenciais da oração era o sujeito e o predicado. E aí lembram que quando nós estávamos estudando esses termos essenciais, nós nos atentamos a estudar os tipos de sujeito, não é verdade? Nós vimos o que era um sujeito, o que era um predicado, e depois nós fomos estudando os tipos de sujeito. Pois bem, assim como o sujeito possui algumas classificações, o predicado ele também possui alguns tipos. Na verdade, 3 tipozinhos de predicado. Antes da gente chegar nessa classificação do que é um tipo de predicado, eita que Gé Anderson toda semana vem com um negócio para complicar nossa cabeça. Uma hora é vocativo, uma hora é charge. Gente, é muito simples mesmo, O predicado nada mais é do que a parte essencial da oração que contém o verbo. O verbo é no predicado que eu vou encontrar as ações ou a maneira que o meu sujeito se encontra, características relevantes ao estado do nosso sujeito, certo? Então, o predicado, ele é dividido em 3, tá bom? Ele pode ser classificado de 3 maneiras. Como assim, G. Anderson? Existe o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos estudar na aula de hoje o significado de cada um deles para que nós possamos perceber a diferença existente entre eles. O primeiro predicado que nós vamos ver hoje é o predicado verbal. Quando eu falo em predicado verbal, eu vou identificar nele algo chamado núcleo. Lembra que no sujeito nós identificávamos o núcleo do sujeito? Que era aquela parte essencial ao sujeito, que não podia ser retirada, senão a oração ficaria incoerente, meio sem sentido. Pronto. No predicado verbal, isso também ocorre. Ele vai ter um núcleozinho. E o núcleo do predicado verbal nada mais é do que o próprio verbo. Olha só. Dentro desse tipo de predicado, nós vamos encontrar verbos que indicam ação, fenômeno da natureza e que retratem alguns acontecimentos. Isso mesmo, recapitulando, o predicado verbal é aquele que vai indicar ação, fenômenos da natureza ou acontecimentos. E o núcleo desse predicado vai ser sempre um verbo. Eu trago aqui para vocês um exemplo de como ocorre esse predicado verbal. Observem, o predicado verbal, ele, tem um núcleo e esse núcleo vai ser sempre um verbo. Esse verbo pode indicar, acompanha aqui, ações, acontecimentos e fenômenos da natureza, tá bom? Dentro desse tipo de predicado, nós vamos sempre identificar que o núcleo é um verbo nocional.
O que é um verbo nocional? É justamente essa classificaçãozinha que eu acabei de mostrar para vocês. Um verbo que indica ação, acontecimento ou fenômeno da natureza, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu coloquei que nós viajamos ontem à noite. Observe que cada partezinha já está feita a sua classificação para facilitar a nossa vida. Veja aí, ó. Viajamos ontem à noite. Quem? Quem foi que viajou? Nós, não é isso? Então, nós aí, ó, que está separado, é o sujeito da nossa oração. Tá, agora que eu achei o sujeito, eu sei que o que vem após o sujeito e faz referência a ele é chamado de predicado. Então, ó, viajamos ontem à noite. Indica o quê? Uma ação que nós realizamos. Se está indicando a ação realizada pelo sujeito, isso vai ser chamado de predicado. Agora, pega aí o verbo viajar e observa. Esse verbo indicação, acontecimento, fenômeno da natureza, se ele indicar, nós temos aí. E qual vai ser o núcleo desse predicado, professor? O verbo. O próprio verbo é quem será o núcleo do predicado. Então, ó, viajamos é o nosso núcleo verbal. Assim, nós temos que esse predicado vai ser classificado como predicado verbal. O segundo tipo de predicado da aula de hoje é o predicado nominal. Nós vimos anteriormente que o predicado verbal tinha um núcleo formado por um verbo de ação, um verbo que indicava fenômeno ou acontecimento. No predicado nominal, agora eu não vou ter mais um verbo como núcleo, eu vou ter um nome. O nome é que vai ser o nosso núcleo. Professor, mas aí não vai ter verbo no predicado? Vai sim. Só que o verbo agora não vai ser mais um verbo nocional. Vai ser um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que é usado para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Ou seja, o nosso predicado ele vai fazer referência ao sujeito revelando o seu estado, qualificando ele de acordo com como ele esteja, certinho? Então, ó, os verbos de ligação mais conhecidos que vocês vão ver serão os verbos ficar, andar, parecer, continuar, viver, estar, ser, são alguns exemplos de verbos de ligação. É importante também a gente frisar que alguns verbos de ligação, eles, a depender do contexto, pode ocorrer uma mudança de verbo de ligação para um verbo nocional. Por exemplo, ó, quando eu pego assim o verbo ficar, ficar pode ser um verbo de ligação. Ao mesmo tempo, se eu usá-lo em um contexto diferente, ele vai ser um verbo nocional. Veja só, João ficou triste. Ficou revela o estado que João se encontra. Então, esse verbo está ligando o sujeito a uma característica. Triste, ficou triste. Ele está apenas ligando esses dois termos da oração. Já se eu usasse assim, ó, João ficou em São Paulo. Veja que agora o verbo ficar, ele indica ação, tá bom? Então, tem que ter esse cuidadozinho aí. Tudo depende do nosso contexto. Se refere a uma ação praticada, não é verbo de ligação. Mas, se refere a uma característica do sujeito, então é o verbo de ligação. Olha, galera, aqui eu tenho um exemplo de como o predicado nominal ocorre. Ó, o núcleo, como eu falei, vai ser um nome.
ele vai ser constituído por verbos de ligação. Aqui eu coloquei alguns, no módulo vocês vão ver que tem outros, tá? Então eu coloquei uns que são bem usados: ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Observe aqui esse exemplo. Ana anda animada. A primeira coisa aí para a gente identificar o predicado é separando o sujeito, né? Se eu acho o sujeito, eu já encontro o meu predicado logo em seguida. Então, ó, nós vemos que Ana é o sujeito da nossa oração. E aí, em seguida, eu tenho um outro termo essencial. Anda animada. Então, veja aqui, ó. Anda animada está revelando uma coisa. Revela um fenômeno da natureza ou um acontecimento? Não, não é isso? Anda animada refere-se ao estado que Ana se encontra. Então, o verbo andar aí tornou-se um verbo de ligação, tá? Por quê? Ele está se referindo a uma característica de Ana, fazendo ligação do sujeito com o predicativo. Esse predicativo, por sua vez, ó, vai ser o núcleo da nossa oração. Veja lá, ó, animada. Animada é um nome. Por quê? Agora é ele que faz referência dentro do predicado ao sujeito. Então, se animada é um nome e faz referência ao sujeito, e não é mais o verbo que é o núcleo da oração, então esse predicado vai receber o nome de predicado nominal. Eu dizia para vocês também que tem que ter cuidado com o verbo de ligação para não confundi-lo com o verbo nocional. Veja que o verbo anda. Ele está se referindo à maneira que Ana se encontra, não é verdade? Agora, se eu mudasse essa oração e dissesse assim: Ana anda rapidamente, ou Ana anda com os amigos. O verbo andar não seria mais um verbo de ligação, passaria a ser um verbo que indica a ação. O terceiro predicado da nossa aula de hoje, ele vai receber o nome de predicado verbo nominal. Professor, por que eu tenho aí esse nome tão grande? Verbo nominal? Dá uma ideia de que ele juntou um verbo com um nome? É isso. É exatamente isso, gente. Ó, o predicado verbo nominal é aquele que indica ação, fenômeno da nascimento e também vai indicar o estado ou mudança de estado do nosso sujeito. Olha lá. Então eu vou ter o predicado verbal com o predicado nominal. Eles vão se juntar e formarão o predicado verbo nominal. Certinho? Se eu tenho essa junção, agora então eu vou ter dois núcleos. Então eu vou ter um núcleo verbal e um núcleo nominal. Por isso, ele recebeu o nome, predicado, verbo nominal. Então, gente, fiz essas anotações aqui para que vocês possam ver como ocorre o predicado verbo nominal. Então, ó, recapitulando, eu coloquei lá que ele possui dois núcleos, um verbo mais um nome, tá bom? Então, o verbo pode indicar a ação, fenômeno da natureza, nesse caso, tá? E o nome vai identificar a característica, como o sujeito se encontra, tá bom? Olha só, meus alunos comemoraram felizes o resultado. Observe aí que eu já separei sujeito do predicado. Ó, quem foi que comemorou feliz o resultado? Meus alunos. Então, meus alunos é o nosso sujeito da oração. Se eu encontrei o sujeito, logo o que se afirma sobre ele é chamado de predicado, né? Então, ó, comemoraram felizes o resultado é o nosso predicado.
Agora a gente precisa classificá-lo. Vejam que eu coloquei que ele era um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho dois núcleos aí, um verbo e um nome. Olha lá, ó, o verbo comemorar expressa a ação ou algo que aconteceu, né? Isso, ó, meus alunos fizeram o quê? Comemoraram. Mas, ao mesmo tempo, além de expressar ou uma ação pertinente ao sujeito, ele também mostrou como esse sujeito estava. Então, ó, eles comemoraram como? Felizes. Felizes aí é um segundo núcleo, mas agora ele não é verbo, ele é um nome. Então, se eu tenho um núcleo verbal mais um núcleo nominal, logo esse predicado chamará-se verbo nominal. Aí embaixo, ó, eu coloquei um esquemazinho, porque é como se esse predicado dissesse duas coisas ao mesmo tempo, ó. Que meus alunos comemoraram o resultado e também que esses meus alunos estavam felizes. Porque olha como seria chato eu dizer assim: meus alunos comemoraram o resultado e meus alunos estavam felizes. Seria muito longo, muito cansativo. Então, para facilitar, eu juntei os meus predicados e tornei eles, ó, um só. Meus alunos comemoraram felizes o resultado. Essa foi mais uma aulinha nossa, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Comentem, curtam a aulinha da gente e vejam, revejam quantas vezes for necessário, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!